5, versículos de 1 a 2. Peço que a igreja fique de pé e acompanhe a leitura do texto sagrado. Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2, que diz: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Nosso Deus, faz esse texto brilhar, Senhor. Nós precisamos do auxílio Teu, do alto. Afinal de contas, o Senhor inspirou Teu servo apóstolo Paulo para que essa revelação tão preciosa, Senhor, fosse escriturada e chegasse até nós. Tu és o autor primário, Tu és o autor original, e pedimos a Ti iluminação, Senhor, para que essas verdades possam aquecer os nossos corações, possam trazer consolo e também despertar, Senhor, as almas ainda distantes de Jesus Cristo, para a necessidade de uma salvação que só Ele pode nos conceder. Fala conosco, mais uma vez te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. O título da reflexão de hoje é As consequências da justificação. Você pode também falar em termos de frutos da justificação ou os benefícios da justificação. Nós vimos, irmãos, irmãs, que até agora o apóstolo Paulo tem falado da maneira como Deus salva o ser humano. Isso é muito importante. Ele responde a várias questões que são extremamente relevantes para o ser humano. Como é que eu, sendo um pecador, como é que eu, sendo uma pessoa injusta, posso me apresentar diante de um Deus que é absolutamente santo e justo? A resposta é a justificação pela fé somente. É assim que Deus salva. Se você imaginar também, olhe, quando eu tiver que me apresentar diante do Deus Todo-Poderoso, eu sei que Ele é reto juiz, eu sei que está reservado para o futuro um dia glorioso e ao mesmo tempo terrível, em que todas as pessoas terão que prestar contas diante de Deus. Como é que vai ser isso quando eu estiver na presença do Deus Todo-Poderoso? Será que eu terei direito ao céu? Se você imaginar que ter direito ao céu você se fundamenta em obras que você tenha realizado em vida, isso nunca será suficiente. A Bíblia responde que só podemos adentrar aos céus mediante a obra perfeita de Jesus Cristo. Então a doutrina da justificação pela fé, que está sendo trabalhada exaustivamente pelo apóstolo Paulo, e sempre de uma forma recorrente, isso é muito bom, porque vai nos dando um detalhamento maior, vai nos dando aspectos que poderiam nos fugir a uma simples apresentação dessa doutrina, como ele fez lá no capítulo 3, do versículo 21 a 31, né? Ele vai mostrando todas as consequências, todos os desdobramentos dessa doutrina, tá? E para que fique bem claro, e isso é muito bom no processo de ensino, nós temos que repetir determinadas informações que já foram dadas. O que é esse modo de Deus nos salvar, que nós chamamos de justificação pela fé? É um ato declarativo da parte de Deus. Deus nos declara justos, Deus perdoa todos os nossos pecados, os pecados inclusive que cometeremos no futuro, e tudo isso fundamentado, baseado na obra perfeita de Jesus Cristo. E nós recebemos essa obra perfeita de Jesus através de um processo de imputação, né? Melhor dizer, não é um processo, é um ato. O Senhor considera a obra perfeita de Jesus Cristo como sendo nossa. Isso é imputação, isso é computar, isso é creditar na nossa conta. Existe uma outra imputação, é quando os nossos pecados são considerados como se fosse de Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo, quando morreu,
e o significado da morte de Jesus Cristo é que ele foi entregue por causa das nossas transgressões. É isso que significa a morte de Jesus. Eu pequei e ele foi responsabilizado pelos meus pecados. Por isso que ele foi encravado lá na cruz do Calvário. Por isso que a ira de Deus foi derramada sobre ele, porque naquele momento ele me representava, e a todos os pecadores que haverão de desfrutar da salvação eterna. Isso tudo tem a ver com justificação. Como é que eu tenho acesso a essa grande bênção? Crendo. Você precisa exercer fé exclusivamente em Jesus, não o Jesus dos nossos preconceitos, mas o Jesus revelado nas Sagradas Escrituras. Quem é Jesus? Ele é o Senhor que se fez ser humano. Ele sempre foi Deus, mas no momento da história ele também se tornou homem e realizou essa obra completa, cabal, de salvação que nenhum outro poderia realizar, porque só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Eis aí a apresentação dessa gloriosa doutrina. O que é que nós veremos agora? Nós veremos os frutos de quem é justificado. Se você preferir, os frutos de quem foi salvo por Deus. E nós vamos destacar nesses 2 versículos 3 dessas consequências. A primeira é que quem foi justificado tem paz com Deus. Segundo, quem foi justificado tem acesso através da graça, e nós estamos firmes nessa graça. É a segunda consequência. Estamos firmes na graça de Deus. E a terceira consequência de quem foi justificado é que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. É facinho de acompanhar, né? O próprio texto aí deixa bem claro essas 3 consequências. Outras consequências veremos no decorrer dessa passagem, né, que vai até o versículo 11, tá? Então comecemos aqui pela primeira. Qual é o primeiro fruto da justificação pela fé? É paz com Deus. Irmãos e irmãs, quando nós falamos de paz, esse é o maior anseio do mundo. As pessoas querem paz. Veja o que está acontecendo no nosso mundo em termos de guerras que não cessam. Aconteceu hoje, dia 8 de dezembro, né, a queda de um ditador lá na Síria. E esse ditador, ele fundou praticamente uma dinastia. Durante 50 anos ele ficou à frente lá do governo da Síria. Era um ditador sanguinário. E hoje esse homem fugiu do seu país e foi se refugiar na Rússia. Então tem muita gente vibrando com esse feito. Mas não se engane, não se engane, porque alguém já disse que a paz nesse mundo nada mais é do que aquele breve momento em que as pessoas recarregam as suas armas. Haverá ainda muito conflito na Síria, não somente na Síria. O Oriente Médio, que é um verdadeiro barril de pólvora, esse conflito que não cessa, que já tem mais de 1000 dias, irmãos, entre ucranianos e russos, e por aí vai. O mundo sempre esteve em guerra, mas existe uma guerra mais particular do nosso coração, aquela inquietação, aquela falta de paz, que muitas pessoas, em nome, desesperadas por um alívio, elas procuram uma paz em coisas que não conseguem trazer a paz, como nas drogas, nas bebidas, em realizações, no trabalho. Vou constituir uma família, terei paz. Quando eu tiver muito dinheiro, terei paz. Quem tem saúde tem paz. Não. Esse é o anseio. Mas sabe quem é que pode dar paz? Que nós chamamos a paz de Deus. Nós temos que diferenciar esses tipos de paz. O que é paz de Deus? Tranquilidade, serenidade. Como nós cantamos um hino há pouco, né?
Não importa onde eu vou morar, se no alto monte ou se à beira-mar, se eu estou com o Senhor, é céu ali. Não importa a dificuldade que eu esteja atravessando, não importa as circunstâncias, é possível ter paz. As pessoas acham que circunstâncias boas garantem a nossa paz, pois a paz que é apresentada nas Sagradas Escrituras independe das circunstâncias. O mundo pode estar desabando sobre as nossas cabeças, mas ainda assim é possível ter a paz de Deus, tranquilidade. Preste atenção nessa preposição, paz de Deus. Mas o texto não fala da paz de Deus. O texto fala no versículo 1 de a paz com Deus. O que é paz com Deus? É reconciliação. Reconciliação, pastor? Bem, quando se fala de reconciliação, pressupõe-se que existe inimizade. Pastor, você está dizendo então que existe inimizade entre o homem e Deus? Sim, a Bíblia fala claramente sobre isso. Nós estamos em guerra contra o Deus Todo-Poderoso. Que é isso, pastor? Que exagero! Eu simpatizo com as coisas de Deus. Ainda que você não tenha plena consciência, ou ainda você não queira reconhecer isso, por causa do seu estilo de vida, você vive de uma forma que agride a Deus. Por mais que você imagine que seja uma pessoa ordeira, por mais que você entenda que é alguém que é dedicado à sua família, que é um trabalhador, que é uma pessoa muito calma, que cuida dos seus pais, das suas mães, da sua mãe, dos seus filhos e por aí vai, do seu cônjuge, isso não é suficiente. Nós estamos numa situação de inimizade com Deus, estamos em guerra, como diz R.C. Sproul, estamos numa guerra cósmica contra o Deus Todo-Poderoso. Então o que nós mais necessitamos não é de saúde, ainda que saúde seja importante, não é de dinheiro. O que o ser humano mais carece é de reconciliação. E nós só teremos essa reconciliação através do príncipe da paz, que é Jesus. Ele é o pacificador. É Ele que reata o relacionamento que foi quebrado desde lá do Jardim do Éden. É Ele que aproxima a humanidade caída do Deus todo santo. Ele é o mediador. O mediador é aquele que está no meio, é aquele que faz as pazes entre as partes que estão em conflito. Veja que bênção. Quem é justificado tem paz com Deus. Você lembra quando Jesus Cristo realizou a sua obra, e isso foi indicado pelas palavras célebres de um homem em profundo sofrimento, mas ao mesmo tempo um homem que cumpriu a sua missão. Ele diz: está consumado. Antes dele morrer, foram as suas últimas palavras. E diz que naquele momento, irmãos, houve um grande terremoto na região. Antes, um eclipse. Os céus ficaram em trevas, porque era um dia trevoso. E diz o texto sagrado que o véu, nós sabemos que nos dias antigos havia um templo, e havia uma parte muito restrita, que somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia adentrar naquela câmara, naquele recinto que era separado por um véu. E havia uma tradição muito antiga, nós não podemos comprovar essa tradição, que dizia que quando o sumo sacerdote ele entrava nos santos dos santos, era assim que se chamava aquela câmara, separada por um véu muito espesso, a pessoa entrava com o pé amarrado, porque se fosse morto lá dentro, fosse fulminado pela santidade de Deus, ninguém poderia entrar para tirar o corpo, se puxava pela corda. Era uma tradição que havia. E sabe o que foi que aconteceu com aquele véu de separação? Foi rasgado, não de baixo para cima, mas de cima para baixo.
Um simbolismo muito forte, irmãos, como o próprio Deus rasgando. Acabou a separação, acabou a inimizade. Através da obra de Jesus é possível reconciliação. Ele é o mediador, o único mediador entre Deus e os homens. É o primeiro fruto. O segundo fruto, nós vemos no versículo 2. Por intermédio, está falando de quem? Que é Jesus, obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes. O segundo fruto é que nós estamos firmes na graça. E há dois verbos aqui que se relacionam com a graça. Irmãos, quando a Bíblia fala de graça, nós sabemos que é o favor imerecido. Deus dá algo que nós não merecemos. Nós merecemos o inferno, mas Deus dá o céu. Ele não tem obrigação de dar esse benefício para ninguém, mas Ele voluntariamente dá, porque Ele é generoso, Ele é bondoso, Ele é gracioso. Mas a palavra graça aqui não é propriamente esse atributo. Graça aqui, irmãos, é uma esfera, é uma dimensão no qual nós somos inseridos. Ele diz aqui, primeiramente, igualmente acesso a essa graça. Então, a graça, irmãos, que nós temos acesso, toda essa esfera de bem-aventurança, nós obtivemos acesso. Eu chamo a atenção para a palavra acesso. Lá no original, tanto John Stott quanto o reverendo Augusto Nicodemos e outros, eles apontam para algo muito interessante no original, que foi traduzido pela palavra acesso. Da ideia de introdução. O que foi traduzido por acesso aqui é introdução, mas no sentido de você ser introduzido por outra pessoa. Isso aqui era usado, irmãos, num ambiente extremamente formal. Nós tivemos há pouco aqui uma celebração de posse, né? Um momento de formalidade, e essa expressão era usada por alguém que conduzia outras pessoas para dentro ou de um palácio ou de um santuário. Veja o que é que ele está dizendo aqui. Pela graça de Deus, aliás, na graça de Deus nós fomos introduzidos ao palácio do Rei dos Reis. Nós fomos introduzidos ao ambiente mais santo que nenhum homem pode entrar. Tudo isso porque fomos justificados. Vamos pensar um pouco. Eu me lembro que certa ocasião eu levei a minha filha para conhecer um grupo de escoteiros. E esse grupo funcionava no quartel do Exército, 23BC, né? 23º Batalhão de Caçadores. E eu fui de bermuda. E eu fui barrado pelo soldado. Isso aqui não é roupa apropriada, não. O senhor só pode entrar no quartel de calça. Recentemente eu conversei com um amigo pastor, que está plantando uma igreja, e ele compartilhou que uma pessoa que estava visitando a igreja, muito pobre, não tinha recursos nem para comprar uma calça comprida. E ele percebeu, nunca foi constrangido a isso, mas ele percebeu que os homens da igreja, no momento dominical, do culto, eles iam arrumados, né, assim, com a calça longa. Aí, um belo dia, ele se sentiu constrangido. Aí, pastor, eu estou vendo que os irmãos sempre vêm de calça, os homens. Eu quero também uma calça, né? Mas eu não tenho dinheiro para isso. Aí um irmão voluntariamente deu a calça. Então, a partir daquele momento, aquele visitante começou a frequentar a igreja com a calça. Era uma vestimenta apropriada para aquela
ocasião. Vocês lembram da história da Cinderela? Conto de fadas, né, que conquista a nossa simpatia, de uma moça que era oprimida pela sua madrasta. Aí, um belo dia, acontece um baile, uma festa, e o príncipe estava atrás de uma jovem para desposar, e ela queria muito participar daquele baile, até que apareceu uma fada madrinha com a varinha de condão, né? Aí resolveu uma parte do problema dela. Ela foi com um vestido belíssimo, sapatinho de cristal, e a gente conhece toda a história. Aí conseguiu entrar no palácio. O príncipe se encantou pela jovem, só que tinha um problema. Antes de meia-noite, ela tinha que sair daquele recinto, porque a mágica cessaria. Mas ela só pôde entrar lá porque estava devidamente vestida ou paramentada. Como é que a gente pode entrar no palácio da pessoa mais importante do universo? Por causa dos nossos pecados, é como se nós estivéssemos vestidos de forma andrajosa. A Bíblia diz lá em Isaías que as nossas obras são trapos da imundícia. Mas sabe o que Jesus Cristo fez na sua obra? Ele nos deu um manto real, nos vestiu apropriadamente para estarmos agora introduzidos na presença do Rei dos Reis, do Deus que é santo, 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 como diz lá Isaías capítulo 6. Pastor, qual é o efeito prático disso? Da gente estar lá nesse ambiente, de nós termos acesso, como diz aqui a nossa tradução, nós que fomos introduzidos lá. O efeito prático é oração. Sabia que nem toda oração Deus escuta, no sentido de atender? Sabe qual é a oração que Deus atende? É daqueles que já foram justificados. Isso não é fruto da justificação? Acesso a Deus não é fruto da justificação? Lembre-se de um homem que nasceu cego e Jesus Cristo curou. Isso foi motivo de mal-estar na comunidade onde ele estava. Ele foi inquirido, foi levado até um tribunal de religiosos, e eles tentaram distorcer aquele milagre notável que Jesus Cristo havia realizado. Primeiramente, eles duvidaram de que aquele homem fosse cego, chamaram os pais daquele homem. É cego mesmo? Mas sim, cego de nascença. Até que eles não puderam negar esse fato do milagre de Jesus, e disseram o seguinte, querendo denegrir a imagem de Jesus Cristo, esse homem aí é um pecador. E aquele homem disse algo muito interessante. Uma coisa eu sei, que Deus não ouve pecadores. Deus só vai ouvir pecadores como nós, irmãos, quando nós formos justificados, porque estaremos em acesso à presença de Deus, que a Bíblia chama de graça. Além disso, essa graça, nós fomos introduzidos a esse ambiente gracioso. Além disso, nós estamos firmes. Voltemos aqui à história da Cinderela. Meio dia, o encantamento se desfez. Tinha tempo de validade. Mas aqui não acontece isso. Nós estamos firmes. O que é que significa isso? Não é um acesso ocasional, é um privilégio que vai durar toda a nossa existência. Em outras palavras, é impossível alguém que está na graça cair dessa graça. Isso é um benefício grandioso. Quando estamos na presença de Deus, jamais sairemos de lá.
Em terceiro lugar, o terceiro benefício da justificação pela fé é que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A parte B do versículo 2 diz: e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Eu sei, irmãos, que essa palavra gloriar-se, que aparece muito na Bíblia, ela, para nós que falamos a língua portuguesa, ela é uma palavra negativa, porque dá a ideia de alguém que se gaba, de alguém que se exalta. Quem se gloria é quem está se jactanciando, é alguém que está se exaltando perante outras pessoas. O próprio apóstolo Paulo, ele antes de conhecer Jesus Cristo, ele era assim, ele se gabava no fato de ser fariseu de fariseu, de hebreu, ele se gabava de que pertencia à religião mais rigorosa dos seus dias, ele era fariseu. Então, irmãos, agora, assim que ele percebeu quem é Jesus Cristo e o que ele fez em prol da salvação, inclusive o apóstolo Paulo experimentando o fato de ter sido justificado, ele agora vai se gabar, mas não nele. Ele vai se gloriar não nele, ele vai se gloriar na pessoa certa, na pessoa de Jesus. Eu acho que todo pai entende isso. Nós ficamos muito orgulhosos com a performance dos nossos filhos, né? O filho, quando se sai bem na escola, aí o pai e a mãe se gloria, né? Dizendo: olha aí o meu filho, né? Se gloria pela habilidade de outra pessoa. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando, e é exatamente isso que nós precisamos entender. Quem foi justificado, ele se gloria na esperança da glória de Deus. Eu chamo a atenção, irmãos, da palavra para a palavra esperança. Quando a Bíblia fala de esperança, não é essa esperança do senso comum, que é uma expectativa, que é um desejo que nós temos, que é a nossa vontade, que aquilo que nós esperamos acontecer realmente aconteça. A esperança do mundo pode ou não se concretizar, mas a esperança cristã, a esperança bíblica, é algo que nós aguardamos e vai acontecer. E o que é que vai acontecer? R.C. Sproul já disse que a esperança é uma fé que olha para o futuro. E essa esperança é algo que vai acontecer no futuro e tem a ver com a glória de Deus. Isso envolve tantas coisas. Por exemplo, nós teremos um corpo glorificado. A Bíblia nos promete isso. A Bíblia diz que quando o justificado morre, e ainda que seu corpo vá ser sepultado e conheça lá a decomposição, que a Bíblia chama de corrupção, o Senhor um dia vai nos dar um corpo à semelhança de Jesus Cristo, um corpo glorioso. Isso tem a ver com a glória que está reservada para o futuro. Outra coisa muito importante reservada para o futuro é que nós veremos a potente glória de Deus, a luminosidade, irmãos, dessa divindade se manifestando. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo voltar, todo olho verá, toda pessoa confessará de joelhos que só Jesus Cristo é o Senhor. Assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim vai ser na vinda do Filho do Homem. Quando Jesus Cristo voltar, todos nós veremos e contemplaremos essa glória extraordinária. A Bíblia fala também da glória do porvir, no sentido de que esse mundo vai ser transformado radicalmente. Isso tem tudo a ver com a glória de Deus. Então, quem foi justificado tem paz com Deus. Quem foi justificado experimenta firmeza na graça. Quem foi justificado tem uma esperança certa, um aguardar certo em eventos futuros que a Bíblia chama glória
de Deus. Perceba, concluindo, que os frutos da justificação podem ser vistos em termos de presente, passado e futuro. Passado: quem é justificado já desfruta paz com Deus. Isso é uma realidade. Se olha para trás e vê aquele dia em que você pela primeira vez, ao ouvir o evangelho da salvação, respondeu com fé. Eu creio em Jesus Cristo, e aí você foi justificado. E naquele momento houve a reconciliação entre você e Deus, através da obra perfeita de Jesus Cristo. Então você já tem paz com Deus. Isso é passado. O presente: hoje todos nós temos acesso à graça. Nós estamos no palácio real do Senhor. Nós desfrutamos, irmãos, de uma coisa muito boa. É um rei que é o nosso Pai. Uma vez, quando nós chegamos de viagem, a minha filha pequena ainda, ela se deitou na cama dela, aí ela sentiu a textura da cama, cheirou a cama, esboçou um sorriso e disse algo mais ou menos assim: que bom estar em casa, ainda que o passeio tenha sido muito bom, ainda que as férias tenham sido agradáveis, mas bom estar em casa. Bom estar, irmãos, nesse acesso glorioso da presença de Deus. Bom é estar na casa do Pai. E qual é o nosso futuro? O futuro é glorioso. Não tema a morte, não. A morte é só aquele momento, ainda que nos cause uma certa apreensão, porque nós tememos o desconhecido, mas quando nós fecharmos os nossos olhos para essa realidade, nós vamos abrir para uma outra realidade totalmente diferente, algo que nós nunca experimentamos ainda. Nós estaremos no momento final da nossa salvação, que a Bíblia chama de glorificação. Não teremos mais nenhum resquício de pecados. Alguém me perguntava hoje: nós veremos Jesus Cristo? Com certeza. O Jesus que foi morto lá na cruz do Calvário, nós o veremos, não com o olhar da fé, mas com essa percepção que percebe o outro, a fisicalidade do outro. Isso é futuro. O melhor está por vir. Aí eu te pergunto: você quer ter paz de Deus? Você quer ter tranquilidade? Pastor, eu não aguento, eu estou muito sofrido. Então você precisa da paz com Deus. Você precisa que alguém faça as pazes de você contra o Deus Todo-Poderoso. Eu só conheço um. Só um. Só existe um mediador. E os outros? É ficção. A Bíblia fala somente de um mediador: Jesus Cristo. Você quer que suas orações sejam apreciadas por Deus? Então você precisa ser introduzido na graça de Deus. Você quer ter uma segurança na vida? Você quer ter uma segurança na pós-vida, no morte? Então você precisa da esperança da glória de Deus. Em outras palavras, eu quero dizer categoricamente, presta atenção, vou encerrar agora. O que você precisa é ser justificado, porque quem foi justificado tem tudo isso. Isso é glorioso. Como é que eu posso ser justificado? Crendo. Creia no Senhor Jesus Cristo e tu serás salvo. Não desperdice essa grande oportunidade de salvação. Que Deus te salve. Que Deus te justifique. Amém. Vamos orar. Quem desejar pode orar.